Ela que fez aquela negócio do... E não convence. Esqueci de botar para gravar. Agora tá gravando. E não convence porque não abre um campo. Eu fiz um exercício uma vez de palhaçaria, porque você sabe que eu sou palhaça também. Sim. E nesse exercício, a gente só ficava um de frente com o outro, estabelecendo um contato, um campo visual com essa pessoa. E depois que a gente estabelecia esse campo, um ia sentindo a sensação do outro. Ou se um ria, o outro ria. Ou se o outro fechava a cara, o outro fechava a cara. Então, eu fechei um campo verdadeiro contigo, porque o palhaço tem que ser completamente verdade. E nas relações humanas é assim, quando a gente está inteiro, verdadeiro, na nossa energia, na nossa intenção. Eu estou falando isso para você, eu estou falando totalmente nessa intenção da verdade. Eu alcanço o teu campo, você alcança o meu. E esse alcançar do campo é que não faz você esquecer da fala ou dessa conexão que aconteceu. É como o palhaço te prende numa cena e você sai dali mexido, você fala, ai meu Deus, o palhaço vai mexer comigo, né? Mas você alcançou o campo, você pegou o olho da pessoa e alcançou o campo dessa pessoa. Então, eu acho que é nesse estado de relação com as pessoas que a comunicação verdadeira se dá. E aí a cura acontece. Sim. Aí a cura acontece. Sim. Uma vez me perguntaram, se eu meditar todo dia, a pessoa questionou, eu medito, eu projeto, eu cocrio, aquela coisa toda, e não estou vendo as coisas na minha vida acontecer. Aí eu falei assim, olha só, não pense em você que tu vai tirar 15 minutos, sentou, visualizou uma vida bela, visualizou tudo de bonito, pintou um quadro lindo, tá? E aí você vai para os seus afazeres. Aí daqui a pouco porra, mas que saco, né? Porra, a vida tá um porre. E que não sei o quê. Aí cai o negócio, desculpa a expressão, aí briga com todo mundo, aquela coisa toda. Aí eu falei assim com ela, quem está vencendo? Qual é a frequência que está vencendo? Aquela de 15 minutos ou aquela que você passa 16 horas acordado? Que passa 16 horas acordado, que chama lá da sombra. Pronto, ela já respondeu. Então, não é só você sentar ali de manhã cedo, quando a gente vai estudar sobre o arquétipo do sonhador, eu falo muito sobre isso. A gente projeta, agora tem comportamento e é 24 horas. O Mestre Jesus dizia, orar e vigiar o quê? 24 horas. É um todo. Para você, vamos dizer assim, a física quântica tem um nome, não é materializar, né? Vamos dizer que seja para materializar alguma coisa, você tem que criar um campo energético muito, mas muito poderoso vibracionalmente. Então, não é 15 minutos de eu sentar ali, projeto a minha vida, crio um quadro super lindo, né? Mas o meu comportamento nessa dimensão é totalmente o oposto daquilo que eu criei. Não vai, que eles chamam de colapsar, pronto, veio aqui. Não vai colapsar, porque a tua frequência não é aquela do cara que meditou de manhã. É a topada que tu deu um palavrão, aí na hora de comer você não agradece, está sempre reclamando, está sempre na escassez, questionando, vendo as coisas feias no outro. Tudo isso é o campo que você cria vibracionalmente. E já foi provado cientificamente, foi feito um estudo com monges, né? Após 30 dias de meditação, a alteração da massa cefálica, a alteração cerebral, foi feita tomografia depois. Então, depois de 30, 60 e 90 dias, altera o tamanho, o seu estado do seu cérebro. Então, aí sim, se a gente sustenta depois de 90 dias uma prática diária, você já não é mais a mesma pessoa nesse estado mental. Aí depois vai ficando mais fluido, o negócio é sustentar. Às vezes a pessoa vai bem na meditação, animadinha e tal, aí passa um tempo assim, e aí, tá meditando? Não, hoje não deu. Aí dá um retrocesso nesse... Aí é igual musculação, você faz, fica fortão. Aí você para de ir na academia, vai murchando, tem que começar tudo de novo até adquirir massa dos músculos, né? E o cérebro é a mesma coisa. E aí depois, hoje, até eu deixar isso para você assim, para mim não existe outra assim, saída se não for meditar. Por quê?
Às vezes eu acesso o campo que eu não sei de onde é, o campo me acessa. Eu estou tão bem, tão bem, tão bem, daqui a pouco eu falo, meu Deus do céu. Aí eu me incomodo, começo a me incomodar, e aí esses dias aconteceu isso. Depois da tenda eu fiquei muito bem, mas aí foi me dando uma certa angústia, eu falei, que coisa estranha. Um dia, 2 dias, eu falei, não, já está demais. Aí eu sentei para meditar, e eu também, às vezes, eu acendo o meu cachimbo também, bem pouquinho, porque eu não posso, um pouquinho do cachimbo que eu já fico, parece que eu vou desmaiar. Então, falei, não, mas para aí, não é possível. Aí aquilo, naquele estado de intenção, de ver o que estava acontecendo além da minha vontade, e aquilo se desfez. Então, eu percebo, para mim, hoje, o recurso da meditação, que é a minha conexão com algo maior, total. Imagina, a gente atende, eu atendo pessoas assim que vêm num campo também difícil. E às vezes nas relações, né? A gente entra num campo vibracional, a pessoa vai falar de alguém, a gente vai junto. A pessoa fala de uma tragédia, a gente se assusta junto, aí baixa o campo vibracional. Então, vira e mexe, a gente está assim. Se a gente não tem a prática da meditação, de parar e falar assim, pô, já vi que eu não tô normal, eu estou fora porque a gente se conhece. A meditação faz a gente se conhecer, facilita, né? E complementando o que você falou, né, a meditação é um estado de consciência. A gente dá o nome de meditação, mas na realidade não é isso, né? Quando eu paro de manhã, fecho os olhos para ficar comigo, essa é a prática do silêncio, que a gente chama de vida interior, né? Eu gosto muito dessa frase, que isso está no livro da Blavatsky, tá? Esqueci o nome do livro, mas ela traz essa frase. A voz do silêncio. A voz do silêncio, muito bom, obrigado. E ali está, né? Gente, é um livro que todos devem ler, tá? A voz do silêncio. E ele traz essa frase, eu trouxe isso para a minha vida, né? Assim, eu tenho vida interior, tá? Então, assim, eu tenho assim, uma boa parte do tempo que eu tiro para ficar comigo. Claro, hoje eu organizei minha vida para que eu pudesse ter esse tempo para ficar comigo, tá? Então, isso também é uma opção de vida, tá? O cara que trabalha 15, 16 horas, voltado, sei lá, para trabalho, para dinheiro, ele não vai conseguir ter vida interior, mas isso é uma opção. Aí cada um tem as suas opções, né? Isso é vida interior. Então, meditação é um estado de consciência, tá? Então, vai chegar um momento que você não precisa praticar tanto, porque você já está naquela frequência. Por isso que é muito desafiador. Quem começa, eu me lembro que em 2020, quando entrou a pandemia, nós fizemos aqui, o Wagner deve lembrar disso. Nós fizemos aqui, vamos fazer então todos os dias, e o desafio foi 3 meses, 90 dias. Gente, todo mundo em casa, você não tinha como ir para a rua. Olha, eu acho que assim, 30, 40, 50, teve gente que chegou até 50 dias. Depois, mas não sei o quê, tá frio, tá não sei o quê, que começou em março, aí entrou o frio, né? Então a gente tinha aquele horário, tipo 7 horas da manhã. Aí joguei para 8 horas, porque estava ficando frio. Aí chegou numa coisa. Aí eu dava aula de yoga, meditação, tudo online. A gente acordava de manhã, botava aqui a câmera, mexia aqui na minha sala. Lembra, Wagner, dessa época? Tá tudo gravado. Do comecinho da pandemia, né, mestre? Na época da pandemia. Ninguém conseguiu fazer 90 dias. Mas a gente tinha essa sala, como a gente está aqui hoje, terça e quinta. Toda terça e quinta foi quando surgiu essa salinha que a gente está aqui hoje, né? Então, assim, muita coisa boa saiu daquela época. Falando sobre o campo, eu me lembrei quando você estava falando, irmã, que naquele ataque das Torres Gêmeas, que foi em que ano? 11, né? Qual foi o ano? 2011. Pronto. Ninguém esquece. Por quê? Porque foi uma dor tão grande que envolveu todos do planeta que ninguém esquece disso. E aí, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, eles têm satélite que eles ficam meio que medindo o campo magnético da Terra. Tá? E tem lá aqueles medidor de gráfico. E eles perceberam que naquele dia houve algo diferente. O gráfico ficou totalmente fora, aquela coisa toda. Mas eles foram ver isso 2, 3 dias depois, porque ficou todo mundo, né, com aquela história, a Terceira Guerra vai começar agora, enfim, aquela coisa toda. E depois eles analisando o final daquela semana, olha, olha esses dados que deu aqui. Cara, assim, o negócio ficou muito louco, né, aquela coisa toda. E aí eles foram
ver que dia foi aquilo e qual foi o horário. Exatamente no dia e no horário que o primeiro avião tocou na torre e depois o segundo avião tocou na torre. E nisso, né, com a tecnologia, estava passando para o mundo todo. A consciência do medo, que ali foi medo, interferiu no campo magnético da Terra. Isso foi um relato, né? E a partir daí eles começaram, então, a estudar o campo magnético da Terra, e aí surge uma ciência, chama-se da ciência da campo morfogenético, que aí uniu como é que um pássaro que nasce no local, ele não consegue se estruturar, né? Porque eles têm um tempo para se estruturar, sair dali para um outro continente. Então, assim, como é instinto, a mãe larga lá e vai embora. Essa é a diferença do instinto para a mente lógica. A mente lógica, os pais vão ficar. Mas o instinto do animal, não. Você não está bem, aquela coisa toda fica porque só sobrevive o mais forte. Isso é instinto, tá? O grupo todo vai, aquele pássaro fica lá, por algum motivo ele consegue se fortalecer. Um mês depois que todo mundo foi, ele levanta voo e vai. Como é que ele consegue ser... Ele acessa o campo dos ancestrais dele, que já fizeram aquilo ali tantas vezes, e ele acessa o campo morfogenético, que chama de campo morfogenético. E vai encontrar e vai reconhecer a mãe, e a mãe reconhece o pássaro. Tá? Então, dentro da biologia existe isso, né? Daquela macaca que vive numa ilha, está aqui, onde eu moro, aí está lá em Niterói, aquela macaca pegou aqui, pegou aquela batata. Passou na água do mar, isso, ficou saboroso, e aí todo mundo olha ali e começa a fazer. Um grupo de macacos numa outra ilha distante que não teve contato com ela começa a fazer a mesma coisa. Cara, como? Ou seja, a gente está completamente conectado. Isso é o campo. Não só agora, quanto com tudo, com a nossa ancestralidade toda. Então, gente, não tem escapatória, não. A gente tem que sentar e olhar para isso com muita gentileza, com muito carinho, porque o negócio é feio. Mas isso era reconhecido dentro da biologia do animal. Agora, com várias mentes brilhantes, mais recursos, estão pensando, não, estamos todos conectados, que é a linguagem dos homens nativos, né? O povo da floresta. Toda a sociedade que viveu conectada com a floresta, que fazia as cerimônias, os ritos de passagem, agradecia a grande deusa, agradecia pela prosperidade, enfim, sabia que o quê? Estávamos todos conectados. Né? Aquela historinha do Papai Noel é o quê? É um mito, né, dos duendes, dos gnomos, que traziam sementes mágicas para aquela família plantar e poder prosperar, porque eles perderam tudo, a terra não ficou legal, então se criava lá o mito, né, do Deus que vinha abençoar a terra. No xamanismo é o Cocopelli, né, que é aquele que vem com a flautinha e vai abençoar a terra para que haja prosperidade. Então nós temos os mitos e as lendas. Mas será que não foi uma oração daquela tribo que se manifestou ali, aquele ser para criar e veio ali e abençoou? Isso é o campo morfogenético funcionando. É o campo quântico que a física quântica chama de campo quântico. Somos todos conectados? Sim, estamos todos conectados. Né? O que eu gosto muito de trazer e chamar atenção é o cargo de cada um. Tá? Naquele dia que a gente que teve a oportunidade de ficar todo mundo junto dentro da tenda no domingo de manhã, o que foi que me veio? Sempre eu faço isso. Coloca a bandeira do nosso país, que é o símbolo maior da nossa nação, no centro da tenda, e vamos todos rezar, né? Para que haja harmonia, para que haja discernimento, para que haja um equilíbrio, que tem muita gente sofrendo agora. Aquela oração, ela chegou no símbolo maior, que é o que representa o nosso país. Nós fizemos uma oração quântica para ressonar em algum lugar. Eu não preciso ficar sabendo. Mas o meu cargo como rezador é fazer aquilo. Aí aquele que é governador, que é vereador, que é presidente, eles têm os cargos deles. Então, se cada um entender o seu cargo e o seu papel na existência, a gente consegue realmente mexer no campo. Okay? Que é aquilo que você falou da intenção. Né? Então, assim,
eu tenho uma intenção muito boa em ser um rezador e poder rezar pelo planeta, por todos, aquela coisa toda. Estou cumprindo com o meu cargo. Eu não posso fazer mais do que isso, por enquanto, né? Então, a gente precisa também ter essa ideia que a gente interfere no campo, sim. Uma vez eu li num desses livros, acho que é da Matriz Divina, existe esse livro, procurem ler, Matriz Divina, que ele fala o seguinte, que nós não, hoje, com o conhecimento quântico, a epigenética, aquela coisa toda, nós não somos apenas um participante, a gente não é apenas um observador do que está acontecendo, nós participamos ou da melhora ou da piora de todo o sistema planetário. Nós participamos. Antigamente, a gente estava aqui no nosso país, está acontecendo lá na Índia. Não. Isso aí, ó. Matriz Divina. Procure esse livro aí, muito bom. Eu tive o prazer de ler na época da pandemia, eu saí comprando um monte de livro, já que eu vou ficar em casa, deixa eu ler. Então, eu li esse, tem aquele indiano físico, que ele também fala da... Pô, li vários Deepak Chopra. Isso, mas tem um outro, que é que ele é da física quântica agora. Isso, Amit Goswami. Pronto, muito bom, obrigado. Também li, tem que reler de novo, porque na época que eu li, ficou meio assim, eu tenho que voltar para ler, Matriz Divina, eu tenho que reler de novo, e agora eu já estou numa outra frequência, eu acho que eu já vou entender melhor o livro. Então, eu tenho que voltar para reler de novo, porque eu vou ter outras sacações. Eu também. Quero voltar. Pronto. Eu vou ter que ir, porque eu tenho um compromisso também, que eu marquei um horário aqui. Vai lá. Foi muito bom. Beijo, adorei. Vamos ver se de 15 em 15 dias a gente marca uma segunda-feira, que a segunda-feira ficou bom para todo mundo. A gente está aqui, trazer um assunto e a gente interagir como a gente está fazendo aqui agora. Tá? Toda terça-feira também eu tenho um grupinho de meditação online, quem quiser entrar também. Só falar comigo, eu mando o link. Manda para mim o link que eu boto no grupo. Tá? É guiada a meditação? Eu guio ela um pouquinho, depois ficamos em silêncio, porque minha prática ela é silenciosa. E depois é um bate-papo, autoconhecimento, essas coisas assim.